Queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos para essa nossa live, para esse tempo juntos aqui com o Senhor, com a palavra dele, um tempo de crescimento, um tempo de meditação na palavra. Eu quero agradecer a todo mundo que já está entrando aí na live, eu já vi alguns, eu quero deixar aqui o meu abraço. Enquanto você está aqui conosco, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, deixe que o Senhor abençoe outras casas e outras vidas, né, através da sua vida. Então, faça isso enquanto nós estivermos aqui, vá compartilhando essa live, vá chamando outros amigos, porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite, eu creio nisso, e é isso que o nosso coração tem esperado e ansiado do Senhor. E eu gostaria de convidar você, então, para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Tiago. Nós vamos estudar a epístola de Tiago nesse dia, e eu creio que Deus vai falar o nosso coração através dessa epístola. Eu tive algumas boas surpresas enquanto eu estava estudando essa palavra, segundo essa perspectiva que nós vamos estudar aqui hoje. A perspectiva da ética cristã nos relacionamentos no livro de Tiago. Então, deixa o seu livro comigo, a gente vai ler algumas referências, e eu convido você, então, para estar comigo. Mas antes disso, eu gostaria de orar. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para falar ao nosso coração, vamos pedir ao Senhor para ministrar ao nosso espírito aquilo que Ele tem, porque eu sei que Ele tem uma palavra fresca do céu para nós, para esse tempo que nós estamos vivendo. Eu sei que Deus tem uma palavra rema para nós, para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, vamos orar? Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós nos colocamos, ó Deus querido, no Teu altar, clamamos, ó Deus, a Tua presença, clamamos, ó Deus querido, que Teu Espírito não encontre barreiras, enquanto, ó Deus, estivermos aqui nesse tempo de live, nesse tempo de cultuar ao Senhor. Obrigada pelo louvor que nós tivemos, obrigada, Deus, por podermos declarar que nós realmente não seremos abalados se confiarmos no Senhor, porque a Tua palavra nos diz isso. Ó Deus, muito obrigado por essa palavra que nos ensina, e nessa noite nós abrimos o nosso coração mais uma vez para receber da Tua palavra, para receber do Teu Espírito. Pedimos, ó Deus querido, que o Teu sangue cubra os nossos pecados, nos limpe, ó Deus, realmente nos faça realmente mais alvos como uma branca lã. Ó Deus, e nós oramos para que nesse tempo o Teu Espírito possa usar tudo o que temos, o que somos. Ó Deus, usa essa igreja, usa, ó Deus, os ministérios, usa, Senhor, cada irmão, muito obrigado por cada um, Senhor, que tem realmente se esforçado para que a igreja não pare, para que a CB Paz não pare, e nós te louvamos por isso. Nessa noite nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos, ó Deus, ao redor da Tua palavra e crescermos conjuntamente. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você vai abrir comigo, então, a sua Bíblia no livro de Tiago e deixar aí, porque você vai perceber que nós vamos andar por esse livro nesse dia. Quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava procurando com o Senhor uma palavra para trazer para Estadel, para edificar a nossa vida nesse dia, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu procurei foi algum dos escritores bíblicos que estivessem enfrentando momentos de crise como nós estamos enfrentando. E eu me lembrei da carta de Tiago. Tiago é um dos primeiros que escreve no Novo Testamento. É uma das cartas, uma das primeiras cartas que são escritas no Novo Testamento é a carta de Tiago. E aí, quem é Tiago? Tiago é o irmão de Jesus. Mas o interessante é que esse irmão de Jesus não se convertera antes da ressurreição. Ele só se converteu a Jesus, ele só aceitou mesmo o ministério depois da ressurreição de Jesus. Até antes disso, ele ainda duvidava, ele ainda não estava muito crendo em Jesus como Messias, mas depois da ressurreição, quando ele percebeu, quando as coisas fizeram sentido, então ele se rende a Jesus, não como seu irmão, mas se rende a Jesus como Senhor e Salvador. E esse mesmo Tiago assume a igreja em Jerusalém, e ele começa a cuidar, ele se torna uma das colunas em Jerusalém, e ele realmente estabelece, junto com os outros apóstolos, a igreja em Jerusalém, se firma ali, depois do Pentecostes, principalmente. E aí, então, no primeiro versículo de Tiago, ele tem assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersa entre as nações. Saudações. Esse é o primeiro versículo de Tiago. Ele se identifica
mas ele identifica também para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para as 12 tribos dispersas entre as nações. Quando ele fala sobre as 12 tribos, ele tá falando sobre o Israel de Deus. Não só aquelas 12 tribos, literalmente, mas as 12 tribos que são descendentes pela fé, da mesma fé que Abraão teve, né? São descendentes pela fé de Abraão e são benditas em Abraão, né? Nós estamos nessas 12 tribos aí. Mas nesse caso especificamente, literalmente, as 12 tribos dispersas eram todos os cristãos que tinham sido dispersos realmente na chamada diáspora por causa da perseguição que aconteceu em Jerusalém. Então, entenda o contexto desse livro antes que a gente entre. Quando Tiago escreve, o contexto no qual Tiago está escrevendo é o contexto da expansão do Império Romano. Quando Roma começa a chegar em outros lugares, a expandir as suas terras, o seu domínio, e junto com isso ele traz a língua, ele implanta a língua, no caso a cultura e a língua que o Império Romano trazia junto, era a língua grega, cultura helenista, mas era uma cultura diferente da cultura dos judeus, uma religião nova, uma religião mítica, miscigenada, sincrética. Ele traz um governo diferente, por exemplo, os imperadores eram tidos como deuses, né, como se vê hoje em alguns países asiáticos. E também ele traz uma cultura diferente. Esse era o contexto, basicamente. Se você for um pouquinho mais à frente, você vai perceber que essa sociedade romana era uma sociedade que tinha uma estratificação. Ela era muito bem dividida. Quem era rico, quem era pobre. Se você perceber nesse slide que nós temos aí, você vai ver o imperador no ponto mais alto, embaixo de tudo da estratificação, o mais baixo dos estratos era o estrato dos escravos, depois você tinha os servos e os libertos. A maioria dos cristãos estavam nesse pedestal aí, nesse degrau, nesse estrato, né, dessa sociedade. Depois você tinha os próprios cidadãos romanos, da plebe, você tinha a elite. Nessa parte da elite, alguns dos cristãos também, que a Bíblia menciona o nome deles, estavam ali. Não eram muitos, mas estavam. Por exemplo, ali nessa elite ali antes do imperador, a gente tinha Gaio, a gente tinha Manaém, que era o irmão de leite de Herodes, a gente tinha os irmãos da casa de Cefas. Então, essa sociedade tinha representantes cristãos, né? Em toda essa sociedade. Juntamente com isso, o contexto no qual Tiago escreve era o contexto de cidades muito, muito populosas, porque isso foi uma das coisas que o Império Romano trouxe. Ele trouxe essa questão da polis, das cidades, e as cidades eram muito, muito apertadas, sem infraestrutura, escassez de recursos, escassez de alimentos, escassez de higienização. Era uma cidade muito populosa e sem condição de receber aquela quantidade de pessoas que tinham ali. Então, juntamente com isso, além disso, nesse contexto que Tiago escreve, era o contexto da perseguição dos cristãos. Junto com o Império Romano, a cultura do Império Romano, uma das políticas do Império Romano era trazer pão e circo, entreter as pessoas, e um dos entretenimentos assim, de muito mau gosto do Império Romano era o entretenimento de trazer para as arenas os cristãos e fazer dos cristãos um espetáculo para todo mundo, fazer dos cristãos mártires, fazer dos cristãos comida de leões, né? Nesse contexto, exatamente nesse contexto, Tiago escreve. E essa perseguição aumentou ainda mais assim que Estevão morre. Se você puder acompanhar comigo aí, você vai ver que no texto de Atos 8, de 1 a 3, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia conta a história dessa perseguição e dessa dispersão que Tiago nos faz lembrar aí no primeiro versículo. Ela fala assim, olha, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, logo que Estevão morre. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão.
Essa história é uma história correlata, é exatamente o período em que Tiago está escrevendo. É o período em que a igreja tinha sido dispersa, o povo teve que fugir, porque realmente eles estavam sendo mortos a cada dia, e Paulo, né, como a Bíblia está falando em Atos 8, 1 a 3, Saulo também estava nesse projeto de perseguir as igrejas. Perseguir o povo do Senhor, perseguir, arrastar mulheres, arrastar homens, lançar na prisão, e muitos deles eram mortos. Era um período de crise. Se você ver aí também, você vai perceber que o povo de Deus foi disperso para toda essa parte da Europa, uma parte da Ásia e uma parte da África, né? Essa aí foi a chamada diáspora, essa aí foi a chamada dispersão, e Tiago se refere quando ele escreve em Tiago, no capítulo 1, versículo 1. Então, entenda, o contexto de Tiago é um contexto que se parece muito com o nosso. É um contexto de crise, era um contexto de incerteza em relação ao futuro, era um contexto de situação de escassez, de fome, muitas vezes um contexto até mesmo de morte, né? Esse era o contexto que Tiago escreve, e que Tiago escreve, inclusive, uma carta circular. Nem é uma carta como a carta que Paulo escrevia, por exemplo, porque quando Paulo escreve exatamente para resolver um problema específico numa igreja específica. Então, Paulo escreve assim, olha, aos irmãos em Tessalônica, aos irmãos em Corinto, aos irmãos em Éfeso, aos irmãos em Tessalônica, né? Mas Tiago não, Tiago escreve uma carta que a gente chama de carta circular, era para ler todo mundo. Onde aquela carta passasse, onde tivesse um irmão, era para ler essa carta. Era essa carta do tempo de crise. E o que mais me chama atenção nesse livro, o que mais me chamou atenção, que eu posso dizer que é, no mínimo, assim, interessante, é que, enquanto eu estava lendo e pensando nessa perspectiva, nesse pano de fundo, né, nesse pano de fundo histórico e social que eles estavam vivendo, essa crise que eles estavam vivendo, esse martírio, esse monte de mortes, esse monte de perseguição da igreja, né, o que me chamou a atenção no livro de Tiago dessa vez, que eu estava lendo, é que Tiago não se preocupa muito em trazer estratégias de enfrentamento da crise, ele não está preocupado em trazer palavras de motivação, palavras de consolo para o povo, e aquilo me intrigou, me colocou assim uma pulga atrás da orelha. E eu fiquei pensando, gente, por que Tiago, no meio dessa crise, no meio dessa, vamos dizer assim, dessa pandemia, né? Por que Tiago, no meio dessa confusão toda, ele não se preocupa em falar na carta dele, já que era uma carta que todo mundo ia ler, ele não está preocupado com isso. Então, qual é a preocupação de Tiago? O que Tiago traz nessa carta? Porque ele não traz encorajamento, ele não traz nada dessas coisas. Muito pelo contrário, ele cita essa questão, ele está ciente dessa questão da crise, das lutas, das provações, e ele cita isso pelo menos 2 vezes, mas só 2 vezes no livro de Tiago. Você pode acompanhar comigo aí, em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4, ele fala assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, Tiago está ciente, ele sabe que eles estão passando por problemas, ele sabe que eles estão debaixo de severas provações, eles sabem disso, mas a única coisa que ele fala é o seguinte, aguenta firme, persevera, a nossa fé está sendo provada, e a gente precisa perseverar até o fim, porque a gente precisa terminar essa história completo. A gente precisa terminar essa história maduro, sem que falte nada no nosso aperfeiçoamento. Depois disso, o outro lugar que ele fala sobre essa crise que eles estão passando é lá no versículo 12, quando ele fala assim, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Mais uma vez, é a última vez que ele fala sobre a questão da provação que eles estão vivendo, e da necessidade de perseverança, lembrando aos irmãos que depois que passar isso, depois que a gente for aprovado, depois que a gente perseverar durante a aprovação, depois que a gente tiver o selo de que nós fomos aprovados naquilo, a gente vai receber a recompensa que vem do céu. Então,
Tiago não está muito preocupado nessa carta em falar sobre isso, em consolar os irmãos, em motivar os irmãos, em trazer encorajamento, ele não está preocupado com isso. E aí eu fiquei pensando em que, então, ele está preocupado com ética cristã, e é sobre isso que eu quero falar com você. Você vai encontrar nos 108 versículos do livro de Tiago, 54 deles são mandamentos ou sugestões claras de comportamento, de ética cristã. O que é uma ética? O que é isso de ética cristã? Isso é um conjunto de princípios bíblicos, morais, pelos quais a gente vive, né, que a gente deveria viver, que são princípios que direcionam a gente, que instruem a gente como crente a como se relacionar com os outros, como é que a gente trata a gente mesmo e como é que a gente trata as outras pessoas, de forma que a gente agrade ao Senhor. Né? Isso é o chamado ética cristã. E a Bíblia tem um código de ética cristã muito bem delineado lá nos 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala assim, olha, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. O que Deus está ensinando? Deus está ensinando ética. Deus está ensinando princípios bíblicos e morais pelos quais os crentes precisam viver. E Tiago se preocupa com ética cristã em plena crise, em plena pandemia, né? Como se a gente estivesse nos nossos dias de hoje, né? E é por isso que eu trouxe essa carta, porque essa carta é muito, muito atual. É como se, no meio da crise, ele estivesse preocupado com o seu comportamento e com o meu, né? E aí, a ética é aquilo que limita, que dita os limites e que dita o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer nos relacionamentos, né? Visando esse bem comum, visando fazer com que as pessoas cuidem umas das outras, para que todo mundo se sinta confortável nesse relacionamento, apresenta essa sabedoria da boa convivência, da prática das virtudes, né? De ser verdadeiro, cuidadoso, educado, polido, né? Aquela coisa assim, olha, o que Tiago está preocupado em fazer é te ensinar o seguinte: trate os outros da mesma forma como você deseja ser tratado. Isso é ética, né? Ou aquela coisa assim, olha, a minha liberdade termina aonde começa do meu irmão. Isso é ética. E eu fiquei muito impressionada de como o Tiago está preocupado com isso. Em plena crise, em plena luta, em plena provação, de irmãos morrendo, o Tiago está preocupado exatamente com ética. E aí, nesse aspecto de ser, né, essa literatura que traz o conteúdo ético, relacional, que traz esses segredos de conviver, essas reflexões sobre a vida, sobre a existência humana, o livro de Tiago, então, ele entra na categorização do que a gente chama de literaturas de sabedoria. Aqueles livros lá do Antigo Testamento que tratam exatamente sobre isso. O livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, né? O que Tiago está trazendo são também sabedorias, né? São maneiras de viver, maneiras de se comportar, maneiras de como você vai passar nessa terra antes que você chegue no céu. E eu achei isso tremendo, maravilhoso, e eu quero compartilhar com você. Nesse aspecto, então, com o que Tiago se preocupa, o que ele está ensinando, e para isso, ele vai responder 2 perguntas básicas. Ele vai responder, se a gente conseguir descobrir essas 2 perguntas aqui, e a resposta para essas 2 perguntas, isso fecha o ensinamento de Tiago, isso fecha a ideia que Tiago está querendo trazer. Então, a primeira pergunta que ele traz é essa aqui, ó. Quem sou eu? Ele traz para nós uma imagem clara de quem nós somos. Quem nós, crentes, filhos de Deus, crentes em Jesus, aqueles cidadãos do céu, que vai morar no céu, quem nós somos? Ele começa a responder isso. Vamos então, caminhar comigo e caminhar no livro de Tiago para a gente descobrir quem nós somos, segundo a perspectiva de Tiago. Amém? Olha lá. A primeira coisa que ele fala para nós, que nos lembra, é que nós somos humanos, mortais, que nós não somos soberanos, que nós não controlamos o amanhã. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa aí. Essa pessoa que é mortal, essa pessoa que não é soberana, essa pessoa que não controla o amanhã. E ele diz isso no capítulo 4, versículos 13 a 15, quando ele fala assim, olha, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali,
faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sabe de uma coisa? Ele fez lembrar para nós, e essa pandemia também nos fez lembrar de que nós não somos soberanos, de que nós não temos controle sobre o amanhã, que nós temos controle sobre o que estamos vivendo hoje, que nós podemos reagir ao que estamos vivendo hoje, que nós podemos fazer planos, mas os planos, a resposta dos planos que nós estamos fazendo vem da mão do Senhor. Né? Ele lembra para nós quem nós somos. Nós somos essas pessoas que não têm condição nem de saber aumentar um côvado, né, na nossa distância de vida, nosso tamanho da nossa vida. Somos nós. Mas ele continua nos mostrando quem somos nós. Nós somos aquelas pessoas vulneráveis às provas e suscetíveis à tentação. O que é isso? Em outras palavras, Tiago está lembrando para a gente que a gente é frágil. Está lembrando para a gente que a gente é mais fraquinho do que a gente imagina, tem hora. Né? E ele fala assim, olha, feliz é o homem que persevera na provação. Entenda isso como pressão externa. A provação é a crise, é o martírio, é a perseguição. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A provação é parte dessa fragilidade, mas ele continua dizendo, a gente não é frágil só por causa das pressões que a gente tem externamente. A gente é frágil também por causa das pressões que nós sofremos internamente, né? Quando ele fala assim, quando alguém for tentado, ou seja, quando alguém estiver sob pressão interna, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, ele está dizendo assim, olha, você quer saber quem é você? Porque você precisa saber quem é você nessa crise. Você é alguém frágil. Você é alguém que está muito vulnerável e suscetível. Você está vulnerável às pressões externas e você está suscetível à pressão interna. As chamadas tentações, aquelas coisas que militam contra a sua vida, aquelas lutas que às vezes a gente tem na mente, no coração, aqueles embates que nós temos, aquelas pressões internas. Você sabe que uma das grandes preocupações das pessoas, dos especialistas, daqueles que trabalham com saúde, é que nesse tempo a crise que nós estamos vivendo, é que ela não seja, que a crise interna que as pessoas estão, às vezes, passando por ela, não seja até maior do que a crise externa, a crise econômica, a crise de saúde. Eles estão preocupados com isso, porque eles reconheceram, assim como o Tiago já tem nos dito há muito tempo, que a gente é vulnerável e que a gente é frágil. Mas vamos para frente. Tiago também nos lembra que nós somos criaturas apenas, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem controle das coisas, que a gente pode dominar o nosso mundo, vamos dizer assim. De uma certa forma, nós podemos controlar as coisas, controlar algumas situações, saber o que nós vamos fazer, a gente pode planejar, mas Tiago nos lembra, nesse período de crise, que a gente é só criatura. A Bíblia fala assim, olha, versículo 18 do capítulo 1, por sua decisão, ele nos gerou, ou seja, nós fomos gerados pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, você é criatura, você não é criador. O Criador tem controle sobre as coisas, o Criador pode dizer para onde nós vamos, o Criador sabe qual vai ser o futuro, nós não, nós somos apenas criaturas. E nesse ponto de vista, por causa disso, porque nós somos criaturas, a gente precisa lembrar de duas coisas que Tiago também nos faz lembrar. Nesse ponto ainda, ele diz o seguinte, olha, porque nós somos criaturas, nós temos o mesmo valor diante de Deus que as outras pessoas têm.
Ou seja, não existe para o Senhor aquele que é mais importante e aquele que é menos importante. Se são todos feitura da mão do Senhor, para Deus tem o mesmo valor, para Deus são tão importantes, independentemente da condição social, da raça, da religião, para Deus são criaturas, são pessoas que Ele fez. Então, por isso, eu preciso me lembrar que eu sou tão importante quanto o meu irmão. Crise, eu preciso me lembrar que eu sou tão criatura quanto o meu irmão é. E se eu sou tão importante quanto o meu irmão é, e se o meu irmão é tão importante quanto eu sou, então, Tiago nos convida a uma segunda pergunta. A segunda pergunta de Tiago é o seguinte: quem sou eu em relação ao outro? Então, se eu sei quem eu sou humana, eu sou frágil, eu não controlo amanhã, eu sou suscetível à tentação, eu sou fraco em certas coisas, eu sou apenas a criatura, eu sou do mesmo tamanho com o meu irmão, então aí que entra a questão da ética cristã. Aí é que entra a questão do relacionamento. Como é que eu respondo a essa pergunta? Quem sou eu em relação ao outro? Vamos acompanhar o que Tiago diz. Acompanha comigo. A primeira coisa que Tiago nos ensina é nós somos alguém que deve servir de inspiração para o outro pelo exemplo e não pelo título. Tiago se preocupa, então, em conduzir os irmãos e dizer para os irmãos, olha, cada um tem o seu valor e o valor que cada um tem diante de Deus é o mesmo. Não existe pessoa mais importante que a outra, não existe alguém que seja mais importante que o outro, e por causa disso, no relacionamento uns com os outros, a gente precisa aprender em Deus e com Tiago, que Deus espera de nós, que a gente sirva de inspiração, de modelo para o outro, começando pelo controle da nossa língua. Olha o que Tiago diz, olha o que Tiago está preocupado em plena crise. Ele fala assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Trocando em miúdos, ele está dizendo o seguinte, olha, antes de você querer ser mestre de alguém nesse relacionamento, antes de você querer ensinar alguém, faça você primeiro. Antes de você dizer, olha, eu sou um mestre, vem aqui que eu vou te ensinar, você precisa primeiro aprender a controlar você, aprender a ganhar de você, ganhar de muitas coisas, se superar pessoalmente, né? Servir como exemplo. Olha, por que as pessoas te seguiriam? Por que as pessoas quereriam andar com você? Porque você começou controlando a sua língua, começou controlando a sua condição de se comunicar perfeitamente uns com os outros, né? De se comunicar no sentido de ser, aquilo que a Bíblia diz, eu esqueci a palavra em português, perdão, você ser bondoso com as pessoas, se você ser amoroso com as pessoas, né? É isso que a Bíblia está dizendo. E ele fala o seguinte, olha, no relacionamento uns com os outros, o Senhor espera que a gente sirva de inspiração pelo nosso exemplo. Então, querido, que a gente lembre disso, que a gente tenha a gente mesmo como aquelas pessoas que vão se superar a cada dia. Olha, hoje eu consegui isso em Deus, amanhã eu vou crescer mais em Deus. Olha, hoje eu conquistei em Deus essa condição de ter uma família abençoada, amanhã eu vou conquistar isso em Deus. É isso que a Bíblia está falando. Para que realmente a gente entenda que a gente foi chamado por Deus para servir uns aos outros. Mas mais para frente, ele fala assim, alguém que deve tratar os outros com dignidade e respeito, independentemente da condição social deles. Quem sou eu no relacionamento com o outro? Eu sou essa pessoa que deve tratar os outros com dignidade, com respeito, independente da condição social. E ele começa a dizer, ele começa quase que denunciar, vamos dizer assim, coisas muito sérias a respeito da Igreja de Jesus. E ele fala assim, olha, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, fé e discriminação não funcionam, não andam juntos. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, entralhos de luxo,
e entrar também algum pobre andrajoso e tratardes com deferência, ou seja, com honra, os que têm os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aqui em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Olha a palavra que Tiago está preocupado em trazer para a igreja em plena época de crise. Ele está lembrando ao povo de que no relacionamento uns com os outros, no relacionamento cristão, existe um padrão de Deus. O padrão de Deus é o seguinte, olha, independente da condição social, independente se eu estou tratando com rico ou com pobre, eu preciso tratar as pessoas com a mesma dignidade, porque todos eles, lembrando, são criaturas e feituras do mesmo Criador, tem o selo do mesmo Criador neles. Então, quando ele fala isso, ele está nos lembrando de que nesse relacionamento um com os outros, nós precisamos lembrar que nós não somos melhores do que os outros e que a gente precisa andar com Deus e andar em fé e andar em amor, independente das circunstâncias. Isso não quer dizer, querido, aqui nesse versículo especificamente, Tiago está falando da discriminação por condição social. Existem, o que Deus está falando conosco não diz respeito ao comportamento, diz respeito ao valor pessoal. Quando nós aceitamos uma pessoa, valorizamos uma pessoa por causa do valor intrínseco dela, do valor pessoal dela, não quer dizer que muitas vezes nós vamos aceitar o comportamento dela. Né? São duas coisas completamente diferentes. Tiago está falando sobre valor pessoal. Tiago não está falando sobre comportamento. Né? Então, por exemplo, você, em relação ao seu filho, por exemplo, seu filho, você ama ele, você valoriza ele, porque ele é um ser humano criado, feito pelo Senhor, feitura da mão do Senhor, mas isso não quer dizer que você vai aceitar o comportamento errado dele, ou uma prática que vai ser maléfica para ele, né? A gente está falando sobre valor pessoal, e no relacionamento uns com os outros, a gente precisa lembrar disso, que as pessoas não são melhores por causa do tanto de dinheiro que elas têm, ou elas são piores por causa da falta de dinheiro que elas têm. Quando ele fala isso, que quando a gente faz distinção entre uma e outra pessoa, a gente se torna juiz. E sobre isso, olha o que ele diz também em Tiago 4, 11 e 12, que é o nosso próximo slide, quando ele fala assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? É engraçado como é que ele estabelece um limite aí. A ética estabeleceu um limite. O limite eu não tenho direito de julgar o meu irmão porque eu não estou no papel de juiz e Deus não me deu esse papel porque esse papel é dele. É muito interessante isso, como é que o Tiago está se preocupando com esse tipo de coisa, nessa altura do campeonato da igreja. Né? Nessa altura do campeonato, quando a igreja está nesse clima de crise, Tiago está preocupado com isso, Tiago está preocupado com o relacionamento, Tiago está preocupado em preservar os irmãos, ensinar os irmãos a lidarem uns com os outros, a estabelecer limites sociais aceitáveis para que o relacionamento dê certo, para que os irmãos consigam andar juntos. E ele fala num outro texto, ainda naquele slide, que diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está à porta. Então, mais uma vez, ele falou o seguinte, olha, existe um que tem esse papel de juiz e ele não compartilhou
esse papel, ele não deu o lugar dele para ninguém, ele não deu o lugar dele para o mais espiritual que existe, então o mais espiritual dos irmãos tem direito de julgar os outros. Deus não está falando isso. Tiago está dizendo o seguinte, olha, existe um só que pode distinguir, fazer e pesar o valor das pessoas. E essa pessoa não deu esse espaço, não deu esse cargo para ninguém mais. Então, a ética cristã estabelece um limite. Tiago estabelece um limite. Olha, esse é o limite. Para que você viva bem com o seu irmão, para que você viva bem com essa pessoa, para que você viva bem em comunidade, você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a lidar com a sua língua, aprender a lidar com a sua vontade. Muitas vezes você tem, sua língua coça de vontade de falar da pessoa, porque a pessoa às vezes foi injusta, ou porque a pessoa fez um trem errado, ou porque a pessoa fez uma coisa que não devia fazer, né? E aí, Tiago se preocupa em dizer para nós, olha, que eu, no relacionamento com o outro, eu preciso lembrar que eu preciso tratar essa pessoa com dignidade, independente da condição social dela, e por causa disso, Deus estabelece um limite aí. Depois, ele ainda me fala algumas outras coisas. Ele fala lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13 a 18, ele mostra que se no meio dos irmãos existe alguém muito inteligente, muito sabido, muito entendido das coisas, muito cheio de capacidades, essas coisas precisam se manifestar no relacionamento entre os irmãos à maneira de Deus. Existe uma maneira como as capacidades se revelam no meio dos irmãos e que deveriam se revelar no nosso meio também. Ele fala assim, olha, quem é sábio, quem tem entendimento entre vocês, que o demonstre em bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ele está dizendo o seguinte, olha, quem é sábio, junto com a sabedoria dele, vem a humildade. Né? Não existe sabedoria sem humildade. Às vezes você vê as pessoas assim, cheias de conhecimento, esbanjando conhecimento, às vezes elas estão cheias de informações e elas estão derramando as informações como se elas fossem, né, um chafariz de informações. Porque muitas vezes acontece isso que Tiago está falando assim, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, em outras versões diz é animal, ou seja, é instintiva, é aquele negócio da selva, é a lei do mais forte, é a lei do que, na cadeia alimentar, quem é o maior como o menor, né? Ele fala, essa sabedoria não é a sabedoria do céu, essa sabedoria é terrena, essa sabedoria não é espiritual, ela é demoníaca. É engraçado, Tiago está falando sobre isso. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. É depois a pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Sabe, aquele que tem habilidades, nesse caso específico aqui, Tiago está dizendo sobre alguém que tem muito entendimento, é alguém, às vezes, que conhece muito das coisas, ou daquela área que ele trabalha, ou aquela área que ele faz, né? Ou ele cresceu num determinado ambiente que deu para ele certas capacidades. No caso específico aqui, ele está falando sobre sabedoria e sobre entendimento, alguma coisa ligada a esse desenvolvimento intelectual. E ele fala, olha, se tem irmãos, assim, dessa forma no meio de vocês, você vai conferir se essa sabedoria do irmão, né, ela deve se manifestar da forma de Deus, e a forma de Deus é pura, pacífica, amável. A forma como essa sabedoria vai se manifestar, esse conhecimento vai servir no meio dos irmãos, vai ser realmente para edificar. O fruto disso vai ser semeado em paz em primeiro lugar. O fruto dessa justiça, dessa condição que você tem, dessa capacidade que você tem, é semeado em paz e ele nasce em paz para os pacificadores. Lembre-se de uma coisa, Tiago está lembrando, e algumas vezes no livro a gente vai perceber isso, que ele, muitas vezes, é como se ele estivesse fazendo alusão ao próprio Sermão do Monte. Quando a Bíblia fala sobre esses pacificadores, a gente já linka isso com o Sermão do Monte, quando Jesus fala, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filho de Deus precisa ser excelente, precisa
conhecer as coisas, precisa ser bom no que faz, mas junto com isso, o Filho de Deus, ele produz com a sabedoria dele, ele semeia em paz, e o que nasce dessa semeadura que ele faz, de tudo que ele tem, de tudo que ele é esse fruto de justiça. Então, entenda o seguinte, no relacionamento uns com os outros, as minhas capacidades e as minhas habilidades vão se manifestar para abençoar o povo dessa maneira de Deus. Primeiramente, com essa humildade, ok? Mas vamos para frente. Ele fala assim, quem sou eu no relacionamento com o outro? Alguém que evita a todo custo a contenda e o litígio. Meu Deus, como que Tiago está preocupado com isso? Será que existia no meio de uma crise, de gente morrendo, passando fome, com necessidade? Será que no meio dessa crise tinha gente que estava preocupada em brigar um com o outro? Será que no meio dessa crise tinha gente que estava preocupada em guerrear contra o outro, em querer o que o outro tem, em buscar alguma coisa que não fosse essa ajuda mútua, esse tempo de estabelecimento para ver as melhores estratégias de como é que a gente ia usar os recursos, como é que a gente ia fazer para sair da crise, para sair da dificuldade, para vencer as provações. Será que no meio disso tudo tinha gente que estava preocupada em guerrear? Olha só o que a Bíblia diz em Tiago 4, capítulo 4, versículo 1 a 10. Ele fala assim, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Dá quase que para a gente pensar, olha, o que esse povo está fazendo guerreando e contendendo entre eles no meio da crise? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Ele fala, olha, o problema está interno, o problema está dentro das pessoas. Elas cobiçam e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O que Tiago está falando aqui? Tiago está falando o seguinte, olha, com crise ou sem crise, as pessoas têm que aprender a viver umas com as outras, porque normalmente elas têm a tendência, por causa da cobiça por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa daquilo que nós temos no nosso interior, a gente é cismado de achar que as nossas fontes, aquilo que nós queremos para nós, está na vida do irmão. E Tiago está dizendo o seguinte, olha, com crise ou sem crise, o povo continua do mesmo jeito. Com crise ou sem crise, com o povo morrendo, com o povo vivendo, com fartura, com escassez, a natureza humana continua sendo a mesma. As pessoas tendem a brigar em qualquer hora, as pessoas tendem a contender em qualquer momento. As pessoas tendem a querer coisas por causa da sua natureza pecaminosa, essa cobiça que gera o pecado que Tiago já tinha falado antes, né? E ele fala o seguinte, olha, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Porque, na verdade, quando a gente faz isso, quando a gente assume essa postura de entrar dessa forma contra o nosso irmão, contra o outro, a gente está assumindo uma postura que o mundo faz. Deus fala, olha, quem assume essa postura segundo o mundo se torna automaticamente inimigo de Deus. O mundo não tem problema nenhum, ele não tem ética quando ele lida com as pessoas. Então, se ele quer a posição do outro que está ali acima dele, ele vai puxar o tapete e vai entrar naquela posição. O mundo não tem preocupação com essa ética que Deus tem a preocupação de nos ensinar. O mundo, se ele quer uma mulher que não conhece a Deus, por exemplo, se ela quer o marido do outro, ela vai pegar. Ela não tem ética para lidar com isso, ela não teme a Deus, ela não dá nem aí, ela não sabe de nada disso. Mas nós, como crentes, Tiago está preocupado em nos ensinar o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo o seguinte, olha, se você quer alguma coisa para a sua vida, se você tem um sonho para a sua vida, se você quer alguma coisa especial para você, busque na fonte certa. A fonte não é esse irmão que está aí, a fonte não é o outro, a sua fonte é o Senhor, que tem um estoque de coisas para nós. Então, que tem um lugar ao sol para mim. Independente se ele deu o lugar ao sol para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Então, quer dizer que Deus só tem aquele lugar ao sol, Deus não tem um lugar ao sol para mim? Sabe o que ele está falando? É isso.
Ele está dizendo o seguinte: se você quer alguma coisa, alinhe o seu coração com o Senhor, que tem planos para a sua vida, porque os planos do Senhor são melhores para você. Os planos do Senhor são mais altos do que o seu. Então, se eu quero algumas coisas para a minha vida, coisas que às vezes eu tenho até vergonha de falar na frente dos outros, porque se eu falar na frente dos outros, o povo vai achar, você é metido, você é zóio grande, né? Como o bom mineiro diz, né? É o zóio grande. Você você está querendo demais, você está querendo dar o passo maior que as pernas. Então, entenda o seguinte: se você quer alguma coisa, não pegue isso dos outros. Busque ao Senhor que tem para você. Você quer uma família abençoada? Então, construa com o Senhor a sua família abençoada. Você quer uma carreira de vitória? Deus tem um lugar para você exercer sua carreira de vitória. Não precisa tomar o lugar que é do outro. Deus tem um lugar para você. Você precisa de um carro, de um recurso, de uma casa, porque Deus deu para o outro, Deus não tem mais para te dar. Porque Deus deu para alguém, Deus não tem mais, acabou na reserva de Deus para ele não poder nos dar mais. Entende? É isso que Tiago está dizendo, olha. Então ele fala o seguinte, lá no final já do texto, quando ele fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, entre-se, sujeita essa carne que às vezes acha mais fácil ir pelo caminho do mundo para conseguir as coisas, mas sujeita essa carne debaixo da potente mão do Senhor, debaixo do Senhor. E a única guerra que você é permitido fazer é a guerra de resistência ao diabo. Sabe? Aquela guerra de enfrentamento, você vai enfrentar é o diabo, não é o irmão, não é a pessoa que está perto de você, porque ela tem o mesmo valor diante de Deus. Então, Deus não vai entrar nessa briga com você. Briga entre irmãos, Deus não entra. Sabe? Deus entra com você quando você decide brigar contra a sua carne, contra o seu eu, quando você decide render a sua vida ao Senhor, se humilhar diante do Senhor. E Deus entra com você quando você decide guerrear as guerras contra o diabo. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Olha, nós estamos num tempo de crise. Tecnicamente, nós não deveríamos estar nesse momento como cristãos desembanhando as nossas espadas uns contra os outros no Facebook. Não deveríamos. Por nenhum das questões políticas ou sociais que nós estamos enfrentando. A gente deveria estar lembrando que o diabo é astuto e que ele quer fazer isso com a igreja do Senhor. Ele quer distrair a gente, ele quer que a gente brigue uns com os outros, ele quer que a gente continue dando vazão a esse monte de carne que está na gente, esse monte de tendência pecaminosa de brigar, de guerrear com os outros, de ir para o Facebook, de escrever meu argumento é melhor do que o outro. Entenda uma coisa, querido. Nós precisamos, como servos do Senhor, entender o seguinte: onde Deus está trabalhando nesse momento, porque se você perder onde Deus está trabalhando nesse momento, você não vai entender o que Deus está fazendo. Se você não parar, se a gente às vezes se distrair com as astutas ciladas do diabo, nós vamos perder o trem. O trem já passou e nós ficamos para trás. Porque Deus não parou a construção do reino dele. Mas entenda uma coisa: o nosso coração precisa estar alinhado com o de Deus. E é por isso que ele termina o texto dizendo o seguinte: achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Uma hora anda igual de Deus, outra hora não anda mais, é amigo do mundo. Ele fala: esse pessoal que é de ânimo dobre, se você nem esse coração, limpai o coração. Afligi, lamentai, chorai, converta o seu riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Busca na presença daquele que tem para te dar. Não precisa guerrar com os outros por causa das coisas que você quer, por causa da sua opinião, por causa do seu orgulho. Enfia esse orgulho debaixo da cruz de Cristo. Rende esse orgulho e põe esse orgulho debaixo da mão do Senhor. Se humilha diante dele, porque a Bíblia fala o seguinte: quando eu alinho meu coração ao coração do Senhor, a Bíblia fala: nenhum bem Deus sonega aqueles que o buscam. Está lá no Salmo 84. Então, entenda o seguinte: eu não preciso entrar em litígio, entrar em guerra
contra o meu irmão. Eu não preciso fazer isso, porque Deus tem para mim o melhor que eu posso imaginar. Até o melhor do que tudo que eu posso imaginar, Deus tem para mim. Isso não significa, e agora aqui abrindo um outro parênteses, isso não significa que você não possa se posicionar politicamente, que você não possa lutar contra injustiças sociais, que você não possa assumir a sua, vamos dizer assim, o direito civil, né, os seus deveres e suas benefícios dessa vida civil que nós temos. Isso não significa isso. Isso significa que existe uma maneira de fazer isso. E a maneira não é matando uns aos outros, principalmente os irmãos. Então, entenda o seguinte, não importa qual é o seu partido político, não importa qual é a sua posição política, cada um é livre para escolher o seu partido, cada um é livre para votar como quiser, cada um é livre para ter as suas convicções partidárias ou suas convicções civis em relação à justiça social, em relação ao atendimento das pessoas. Cada um é livre para isso. Deus te deu liberdade, até mesmo para pular da ponte e morrer se você quiser. Não tem muita gente que faz isso? Sabe? E quanto mais para votar, quanto mais para ter partido político, quanto mais para pensar livremente. Então, entenda o seguinte, você é livre para isso. Agora, você não é livre, segundo a ética de Jesus, segundo a ética de Tiago, para arrebentar o outro, para desembainhar a sua espada e usar a sua espada contra o seu irmão. Você não é livre para isso. Deus não te deu essa liberdade. Existe um código de ética, existe em Deus e em Tiago, para irmãos que também estavam passando no mesmo período de crise. Diferente em alguns aspectos, mas em outros aspectos muito semelhantes ao que nós estamos passando agora. Existe um código de ética, você não é livre. Se você é crente em Jesus, se você já entregou sua vida para Jesus, você não é livre para acertar o seu irmão e para fazer o seu irmão morrer por causa de política ou qualquer coisa assim. Fecha parênteses, vamos para frente. Depois, quem é você no relacionamento com o outro? Você é alguém que realmente se importa com a condição do outro e por isso você está disposto a partilhar sua vida e seus bens. Eu estou muito feliz com toda as iniciativas que a CBPAS tem tido de abençoar pessoas que estão em necessidade nesse tempo, de trabalharem para levantarem os recursos, para ajudarem pessoas que precisam, às vezes, de cesta básica, ou estão precisando de alguma coisa específica nesse tempo de crise. Graças a Deus por todos aqueles que têm se levantado para ajudar os outros. E a Bíblia diz que, realmente, quem nós somos em relação ao outro, na visão de Tiago e na visão de Deus, é alguém que se importa com o outro, se importa com a condição que o outro está passando. E, por isso, está disposto a partilhar a vida e os bens. Olha lá o que a Bíblia diz em Tiago 2, 14, 17, quando ele fala assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Ele está falando de fé e obras, mas agora, especificamente no caso de irmãos necessitados. Olha lá, acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz e aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Ele está falando de fé e obras em relação ao cuidado com o irmão. Então, mais uma vez, Tiago está preocupado com os uns aos outros no tempo da crise. Mas mais para frente, ele termina a carta dele, lá em Tiago 5,14, usando essa figura do uns aos outros em todo o tempo. Parece que o capítulo 5, ele vai sempre tá pensando assim, um ajudando o outro, um fazendo pelo outro, quando ele fala assim, olha, está alguém entre vós doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Para aí, só um minutinho. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, olha, existe alguém em necessidade, existe alguém que está sofrendo de alguma forma, porque ali para trás, no outro texto que a gente viu, a gente falou sobre a importância de cuidar do irmão que está necessitado
do alimento diário, da roupa, de coisas, de necessidades, coisas de primeira necessidade. Mas agora aqui o irmão está em enfermidade, ele está num outro contexto. Talvez ele tenha abastança de alimentação, mas ele agora está doente. Alguma semelhança com o que nós temos vivido. E ele fala o seguinte: chame os presbíteros, ore por essa pessoa, se importe com essa pessoa, a ponto de chamar os outros, de orar por ele, de ungir com óleo, né? E ele fala o seguinte: olha, a oração da fé, esse cuidado mútuo, cura. Porque se o problema dele é a enfermidade por causa de pecados, os pecados podem ser confessados uns aos outros e podem ser curados. A oração do justo pode fazer isso. Se é qualquer outro tipo de enfermidade, essa outra enfermidade também pode ser curada pela oração das pessoas. E ele fala o seguinte: não precisa ser alguém super espiritual para orar pelos outros. Pode ser você, meu irmão. Pode ser você que está aí na sua casa, que às vezes tem alguém doente pertinho de você. Não precisa de chamar o bam espiritual para isso. Pode ser você. Pode ser realmente a pessoa que está aí perto. Quando ele fala, olha, chamem os presbíteros da igreja, unjam com óleo, também para o respaldo da igreja, obviamente. Mas você que está aí, a Bíblia fala, olha, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É um ministério de uns aos outros. É um ministério que funciona na crise ou fora da crise. Né? E quando ele fala assim, olha, Elias era humano como nós. Por que ele está falando sobre Elias e está dizendo que Elias era humano como nós? Ele está nos dizendo o seguinte, olha, não precisa ser profeta super espiritual para orar pelos outros e abençoar os outros com a sua vida. A única coisa que Elias fez e que muitas vezes nós não fazemos é orar incessantemente, com fervor, crendo que Deus pode fazer. Porque isso foi a única diferença entre Elias, ou entre alguém que vê milagre de Deus e alguém que não vê milagre de Deus. Alguém que abençoa a vida de alguém e alguém que não abençoa a vida de alguém. Nessa questão da oração. Elias era homem como nós, sujeitos às mesmas coisas, mas ele orou. Então, você pode abençoar alguém, pode se importar com alguém nesse relacionamento, a ponto até mesmo de buscar essa pessoa se a pessoa foi embora, se a pessoa está desviada, se ela está longe de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá embaixo, quando ele fala assim no texto, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago está se preocupando até com aqueles que não conseguiram manter a fé nesse tempo de crise. E ele fala o seguinte, olha, no relacionamento, eu com o outro, eu sou nesse relacionamento alguém que se preocupa com esse outro, que pode ser por vários motivos se desviou do caminho do Senhor. Então, eu me importo tanto com ele que eu vou lá trazer ele de volta. Eu me importo tanto com ele que eu quero que ele esteja de novo comigo. Eu me importo tanto com ele que eu sou capaz de ir lá buscar ele. Né? E ele fala assim, quem converte um pecador do erro do seu caminho, é engraçado quando ele usa esse termo, porque a gente sabe que a única pessoa que converte o outro é o Espírito Santo. Mas nesse aspecto, Deus parece que coloca a gente no mesmo ministério do Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, de ir ali convencer o outro, de estar perto, de buscar, de trazer para perto. Então, eu entendo o seguinte, qual é o contexto que Tiago está dizendo isso? Tiago está dizendo isso num contexto de crise. Mas mesmo num contexto de crise, nós não podemos esquecer quem nós somos e quem nós somos em relação a esse outro. Quem nós somos em relação ao nosso irmão. Vamos finalizar? Vamos ir para o final? Que eu sei que nessas alturas do campeonato, você quer saber, olha, por que Tiago, então, escreve sobre ética cristã num tempo de crise? Vamos lá. Tiago pensa em tempos de crise, pensa que em tempos de crise é importante trabalhar o coração e os relacionamentos. Porque duas coisas vão acontecer. É muito interessante como é que em tempos de crise, em tempos de desespero, em tempo de dor, em tempo de aflição, em tempo de perigo, duas coisas acontecem. Ou você vai ver as melhores iniciativas por parte dos outros, ou por parte de você mesmo, você vai começar, assim, projetos super importantes de ajuda, de coisas humanitárias, de ajudar os outros, de se importar com os outros, ou
você vai revelar a sua pior versão. Porque em crise, em tempo de aflição, em tempo de dor, ninguém fica neutro. Sabe, não existe neutralidade nesse tempo, porque as coisas estão tão chacoalhadas, as coisas estão tão instáveis, que vai aparecer. Ou vai aparecer a sua melhor versão, a sua melhor iniciativa, ou vai aparecer a sua pior versão. Então, por causa disso, Tiago está preocupado em nos ensinar a trabalhar o nosso coração em tempo de crise, para que de toda forma a gente lembre-se de como é que a gente precisa se relacionar com os outros em tempo de crise. Como é que a gente precisa se relacionar até com a gente mesmo. Sabe, o que está querendo aflorar que não deveria aflorar, ou que deveria ser tratado, para que não faça mal para as pessoas se isso aflorar, ou não faça mal para você mesmo se isso aflorar. Qual é a versão que está querendo aparecer de você nesse tempo de crise? Sabe, onde você está nesse tempo de crise? Você está entre aqueles que estão preocupados com os irmãos, que estão trabalhando junto com os irmãos, estão procurando as melhores maneiras de lidar com a crise, ou você está todo alterado internamente, todo chacoalhado internamente, todo desorganizado internamente, e a única coisa que aparece são coisas que, olha, nesse período, são períodos que as pessoas têm muita violência doméstica em casa, e eu creio em nome de Jesus que essa não vai ser a realidade da nossa igreja. São épocas em que as pessoas aparecem com depressões fortíssimas, e eu creio também, em nome de Jesus, que não será esse o nosso caso. Mas entenda a coisa, a gente precisa trabalhar o coração. A gente precisa trabalhar a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, para que realmente a gente apresente, que essa crise não mate a gente, mas que essa crise fortaleça a gente, em nome de Jesus. E isso você vai ver no livro de Tiago, do começo até o final, essa coisa do contraste. Se, por exemplo, ele sempre está preocupado em revelar a fé que é verdadeira, a fé que é espiritual, da fé falsa, da fé carnal. Ele está preocupado em mostrar qual que é a sabedoria verdadeira, a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que não é, a religião pura, a religião sem mácula, é a religião humana, humanista, né, vamos dizer assim. Ele está sempre preocupado com isso. Quem sou eu? Sou eu esse eu espiritual que está funcionando, ou é o eu carnal que está funcionando? Tiago está sempre preocupado com isso, porque ele está preocupado com o coração. Que tipo de confiança é essa que eu estou demonstrando em Deus? É essa confiança espiritual da bondade de Deus, de quem é Deus ou não? É uma confiança carnal que está confiado nos meus recursos, às vezes financeiros, nos meus recursos de poder, de influência humana e terrena. Então, Tiago está sempre preocupado com isso, sabe? Com essa coisa do coração, com essa coisa de sondar o coração, deixa eu olhar aqui para dentro do meu coração para ver se essa fé que eu estou dizendo ter é uma fé que está batendo com o padrão. Deixa eu olhar aqui se a minha sabedoria está batendo. Deixa eu olhar aqui se esse eu que está se manifestando é um eu cheio de Deus ou é um eu cheio de carne, né? Cheio de mim mesmo. Um eu todo descontrolado, um eu todo esquisito. Quem é esse que está se manifestando? E Tiago está preocupado com isso no tempo inteiro, na carta dele. Então, olha só, é preciso avaliar o coração. É preciso balizar o comportamento. O que é balizar o comportamento? É colocar o comportamento dentro do lugar onde ele precisa estar. Isso acontece quando eu coloco o meu coração diante da palavra de Deus como um espelho para mim. Eu olho para o que eu estou fazendo e vejo, olha, está funcionando? Está igual o que a Bíblia está dizendo para eu fazer? Eu preciso ter essa perspectiva do céu para os relacionamentos. Sabe por quê? Sabe por que eu preciso pensar nos meus relacionamentos com a perspectiva do céu? Olha só. Porque crise não dura para sempre, gente. Crise não vai durar para sempre. E se a crise chegar a nos matar, vamos dizer assim, ela só dura enquanto a gente estiver nessa terra. Agora, o coração que não se alinha com a ética do céu não vai poder viver a eternidade ao lado de Deus e dos irmãos. Entenda o seguinte, a crise é uma coisa de agora, é uma coisa da terra, é uma coisa enquanto eu estou aqui. E mesmo enquanto eu estou aqui, pode ser que eu viva várias crises diferentes, várias circunstâncias diferentes, elas mudam. Mas entenda o seguinte,
mas o meu coração não. Eu sou um ser eterno. E se eu não ajustar o meu coração à ética do céu, se eu não começar a aprender a viver aqui o que eu vou viver no céu, vai ser muito difícil chegar lá, sabe? Porque uma das coisas que ele fala é que os nossos relacionamentos, por exemplo, dizem muito se a nossa fé é verdadeira ou não. Então, por que Tiago está preocupado em ensinar relacionamento e comportamento no meio de uma crise? Sabe por quê? Porque a crise passa. A crise é terrena. A crise dura 6 meses, 1 ano, mas ela acaba um dia. Mas a sua vida não acaba mais. A sua vida é eterna. A sua vida precisa estar ajustada. Os nossos relacionamentos, como a gente vive aqui, vai dizer se nós estamos andando em fé, essa fé que Tiago diz que é a verdadeira, nessa religião que Tiago diz que é verdadeira, nessa confiança que Tiago diz que é verdadeira ou não. Então, entenda uma coisa. Eu quero orar por você nessa noite, para que, em nome de Jesus, a gente aprenda com Tiago e aprenda com Deus, com quem nós somos e quem nós somos para o outro, nesse tempo de crise. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tiago, nesse tempo de crise que ele estava vivendo, de onde ele estava vivendo, do contexto em que ele estava escrevendo, Senhor, muito obrigado porque ele teve esse entendimento de nos ensinar a respeito dos relacionamentos. Obrigada, Senhor, pela perspectiva eterna que ele nos apresentou a partir dos nossos relacionamentos terrenos. Deus, nós te pedimos nessa noite para que o Senhor ajuste o nosso coração, para que o Senhor alinhe o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, alinhe o nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, eu sei que o Senhor tem a tua bondade, Senhor, é a garantia para nós de que realmente o amanhã o Senhor tem controle, o amanhã, ó Deus, não nos faltará nada, o amanhã, Senhor, realmente pertence ao Senhor e por isso nós podemos ter a tranquilidade de cuidar só do hoje, porque amanhã o Senhor já está cuidando. Ó Deus, e nesse processo, nesse tempo de pressão interna e externa, eu quero te pedir para que o Senhor nos ajude a lidar primeiramente com o nosso coração, lidar primeiramente com as nossas emoções, com o entendimento de quem nós somos, com o entendimento, ó Deus querido, realmente balizando o nosso coração, balizando o que nós estamos sentindo, Senhor, ó Deus, com a tua palavra, balizando, ó Deus, as nossas ações e os nossos comportamentos, a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos também em relação, ó Deus, ao irmão, em relação às pessoas que estão perto de nós, em relação àqueles, ó Deus querida, que nós estamos influenciando com o nosso exemplo, com a nossa vida, com a nossa atitude cristã. Nós oramos ao Senhor, Deus, para que o Senhor nos ajude, perdoe os nossos pecados, porque eu sei que nós pecamos muitas vezes nos relacionamentos, eu sei que nós falhamos tantas vezes com o irmão, eu sei, ó Deus querido, que nós deixamos a desejar tantas vezes, ó Deus, naquilo que fazemos, enquanto andamos com o irmão. Mas, ó Deus querido, a tua palavra diz que enquanto nós estamos com ele a caminho, ajuda-nos a acertar a nossa vida com esse irmão. Ajuda-nos a alinhar o nosso coração e nosso comportamento a esse padrão de ética que o Senhor tem, esse padrão de princípios, ó Deus, que o Senhor quer nos ensinar para nós vivermos em sociedade. Uma sociedade que começa aqui, Senhor, mas que ela continua no céu. Nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor nos ensine, como bons cidadãos dos céus, a andar com o Senhor. A andar, ó Deus querido, em conformidade contigo. Nós oramos, Pai querido, nesse dia, pedimos a tua bênção sobre os líderes da CB Paz. Oramos por aqueles que têm dirigido as células nesse tempo, têm liderado as células, ó Deus, nesse tempo de quarentena, mesmo que virtualmente. Oramos para os irmãos, ó Deus querido, para que cada família seja abençoada, para que cada família seja guardada e protegida. Guarda essa cidade, guarda os irmãos. Ó Deus, oramos por Piranga e por Viçosa. Clamamos, ó Deus, pelos pastores e as suas famílias. Oramos para que haja sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E oramos, ó Deus, para que a bênção do Senhor seja sobre nós. Te agradecemos muito pela tua bondade até aqui. Te agradecemos muito pela tua fidelidade conosco até aqui. E, ó Deus, nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu Espírito que está conosco.
ó Deus, realmente nos fazendo companhia e trazendo da tua presença para nós a cada dia. Nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus abençoe você. Que bom estar com você nesse tempo. Que alegria poder estar na nossa igreja. Que bom poder fazer parte desse esforço, né, conjunto que nós estamos tendo agora na quarentena. Que bênção. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você, que Deus guarde a sua casa, que Deus te dê uma semana, um resto de semana de vitória. Que Deus proteja você de todo mal, em nome de Jesus.